Bom dia, gente. Meu nome é Rani Bárbara, o meu trabalho é Corpo em Contaminações entre Imagens, Sensações e uma Experiência. Hoje não trago nenhum resultado concreto, nenhuma resposta certa, nenhuma verdade, mas lhe conto um processo de um corpo em contaminações que, por meio da escrita, se desfez, perdeu seu nome, caminhou com incerteza. Esse corpo cartografou alguns rastros de pesquisa-ciência, a partir do questionamento: o que pode um corpo em contaminações de uma pesquisa-ciência? Então, o corpo atuou como cartógrafo, que se contaminou, devorando pessoas, como Deleuze e Guattari, Stengers, Koenig, além de amigos, familiares e muito mais. Também devorou espaços-tempos, devorou o tempo e o cosmos. Não seguia uma moralidade, pois seu princípio é vital. Esse sangue que flui no corpo cria ramificações que se expandem e contaminam aqueles que se sentem atravessados por ele. A partir dessa autobiografia inventiva, se instaurou no mito. Cansou de fixações de um erro. Talvez por isso tenha abandonado o seu nome. Com a insistência de misturar a ciência, a arte e a filosofia, entra no caos e a partir dele que cria. Percebeu que o cotidiano e o caos podem ser bem parecidos, pois os dois abrem brecha para a criação. Então poderia ser um caos cotidiano? Nisso há riscos de se perder, riscos de cair na loucura, mas ele encara com coragem. Assim como a carta do louco no tarô, que aponta para encarar o caminho pela frente, com coragem, sem medo de cair no abismo, com confiança de que chegará em algum lugar. Muito se fala da prudência. É necessário ter prudência, mas ela tão pouco cativa o corpo, pois essa preocupação o detém. Mas não nega sua necessidade, afinal, precisamos de algo para nos ajudar. Por isso, o lobo também é amparado pelo companheiro, assim como o sol que ilumina seus caminhos. Da mesma forma, a ciência não é um ponto de chegada, pois não estamos dentro de uma organização. Ela é o limite absoluto, que transpõe tudo o que tenta capturar o desejo e se joga junto ao corpo. E quando o corpo se joga, ele se joga, e não há modo de parar sua criação. Muitos já lhe pedem explicações, e nada explica. Clarice já falava: liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. O corpo deseja isso, sem desprendimentos de organizações, caminha para a liberdade de agir, mesmo com risco. Mesmo que esse risco seja cair na paranoia ou na neurose. E por vezes ele caiu. Ficou paranoico, organizou novamente seus fluxos, perdeu sua potência. E por vezes, quando o corpo cai na paranoia, é quando retoma novamente a captura dos seus desejos. O capitalismo, por exemplo, tenta capturar o desejo do corpo. Afinal, ele também é um corpo sem órgãos, mesmo que falso. E nisso, em vez de potencializar aqueles que têm um fluxo esquizo dentro de si, os detém, como se enxergassem nos artistas e nos cientistas um risco ao sistema. O esquizo, como personagem conceitual, desfaz códigos e, a ponto de não ter mais rosto, a ponto de não ter mais família, apenas um deserto de tribos que habitam nele. Quando o corpo cria imagens, há algumas vozes que se aproximam para pedir explicações sobre elas, o que significa cada imagem e o que apresenta, mas ele nada explica, pois acredita que elas por si só comunicam, pois são blocos de sensações, e é por elas que suas sensações escorrem. E tão pouco importa quem fez, o que fez e o que queria passar, pois cada corpo que se permitir contaminar terá sua própria sensação. O corpo incorporou a filosofia da diferença, sentiu-a com suas entranhas,
pois mesmo quando a contaminação acontece, não há controle, ela é desestruturante. Caso não aconteça com você e você seja imune, não há problema, sempre haverá outras formas de se contaminar. Mas aqui, viver a filosofia da diferença é mais sobre conduzir intensidades dessas incorporações. Não se trata de conceituações, é sobre desorganizar o sistema, é desfazendo normas que resistem, desfaz o tempo, enfrenta o ego e se ampara em um grito pela ciência dos desejos. Calma, o corpo não quer blasfemar contra a ciência. E se você considera estar em espaço-tempo como um respiro, uma lentidão, uma blasfêmia, ele aceita a sua sina. Queime-o na fogueira. Ele queima até a sua carne se deteriorar. Sente-a de outra forma, é consumido, contaminado pelo fogo, arde. Mas o corpo é apaixonado pela ciência, de todos os seus jeitos, pois ela contém muita vida, que quando vista de um ponto de vista outro, pode ser ainda mais potencializada. Pensar em uma estilo ciência dos desejos é, antes de tudo, abrir caminhos. Uma ciência que permite mergulhar no caos, recolher dele aquilo que impulsa e retomar nas suas criações, com funções, imagens, sensações. Não é para organizar o mundo, mas para compor com ele. O ego coloca a ciência em um local de disputa, mas o corpo deseja que a ciência prolifere conexões, afetos e modos de existência para além de regimes tradicionais de validação. No meio do caos cotidiano, o corpo operou em contágios, incorporando possibilidades de uma esquizociência que circundava no estágio, na inserção social, numa exposição, correndo o risco de contagiar outros corpos. Afinal, a esquizociência é altamente contagiosa. Nessa força, posso dizer que o corpo transbordou limites, não coube em uma escrita, foi sentida, manifestada, foi rasga. Não constituía um caminho linear, mas deixou rastros para aqueles que desejarem experimentar uma esquizociência, a incorporando como plano de intensidades. O corpo encontrou o esquizo, a sua razão, a sua lucidez, e escapou por uma esquizociência em sua própria antiprodução. Em uma esquizociência, o encontro com os outros são acontecimentos. Com o outro se aprende, se expande, caminha e escapa. Nunca estamos sozinhos, estamos sempre em conjunto a vários outros. Dessa forma, convido a todos que se sentirem à vontade a se contaminar e que façam desse corpo uma tela e que ela habite cada um. Se quiser, pode vir.
Obrigada a todos. E é isso, somos todos um corpo de contaminações.